Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas todo sempre. Tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Aqui que vos fala mais uma vez com vocês é o evangelista e pastor Nilson. Primeiramente, muito obrigado a todos aqueles que têm se inscrevido no nosso canal. Falemos do Senhor, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Se você ainda não é inscrito, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações, ou seja, vai lá no sininho, notificações e vai em todas, porque toda vez que cair um vídeo novo no canal, você será notificado. Amém? Vamos meditar algo muito importante para nossas vidas? Vigilância. Como que a gente tem muitas das vezes falhado, muitas das vezes temos negligenciado sinais por falta de vigilância. Apóstolo Pedro, ele nos ensina claramente no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que fala bem assim, estejais alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda de redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar ou quem possa dragar, dependendo da tradução, ok? O que significa isso, na verdade, para os nossos dias atuais? Logicamente que Pedro, ele estava falando numa simbologia, ele estava falando com algo figurativo, e não que um leão está ao seu redor, a de redor. Nada disso. Por exemplo, aqui mesmo no Brasil, nós não temos leões, certo? Existem sim outras feras selvagens, como o tigre, né? E assim por diante. Onça, tigres, exatamente, certo? Ou como outros animais, né? Mas não um leão. Mas isso aí é um ato figurativo que Pedro estava falando. Quando Pedro estava falando sobre isso, Pedro estava dando um alerta muito grande ao respeito das pessoas que estão à nossa volta. É justamente isso. Você lembra quando o Senhor Jesus ele falou que o inimigo ele não vem senão para matar, roubar e destruir? Pois é, João 10:10 fala sobre isso, não é mesmo? Então, e Pedro ele traz esse alerta para nós, que nós devemos sermos vigilantes, porque quando a gente passa por uma dificuldade, é muito natural que o inimigo ele vai enviar os secretários dele, ou seja, ele vai enviar pessoas até nós para trazer palavras de desacordo com a palavra de Deus, ou seja, vai trazer fofoca, vai trazer mentiras, calúnias, difamação, coisas que nunca aconteceram, e ele vai fazer com que aquilo venha e enraiza sobre a tua mente. Exatamente. Quantas e quantas pessoas, né, que acabam se destruindo por causa de uma mentira, por causa de uma calúnia. Lembra também que a Bíblia Sagrada ela fala que a nossa língua ela tem o poder de matar ou de dar vida, perdão. Mas, acima de tudo, é o membro mais pequeno que existe no nosso corpo, segundo as Sagradas Escrituras, mas que ela pode causar uma lavareda enorme, ou seja, precisa apenas de uma fagulha para que possa pegar fogo em uma floresta inteira. Ou seja, quando as pessoas não estão atentas aos propósitos de Deus, quando essas pessoas elas não dão ouvidos à voz de Deus, à autoridade de Deus, quando Deus ele alerta que, ou seja, sinais de alerta. Vamos supor, a pessoa ela está vivendo numa situação que, segundo a Bíblia, é errado. E a Bíblia leva para que você corrija aquela situação, e a pessoa não quer corrigir porque acredita em conversas que outras pessoas comentaram.
não acredita naquilo que Deus está falando, que é para ser realizado, mas prefere acreditar no que fulano, ciclano, beltrano são secretários do inferno, pessoas utilizadas por Satanás para usar e trazer desavença, desconversa, e muitas das vezes isso acaba em situações completamente desagradáveis e quando não trágicas, que nós vemos constantemente nas televisões, não é mesmo? Nos telejornais nós vemos constantemente, por causa de uma fofoca, de uma mentira, nós vemos marido matando mulher, mulher matando o esposo, né? Os pais se matando os filhos matando os pais. Isso aí é bíblico, mas tudo isso é porque por falta de vigilância, tudo por falta de vigilância, por falta de obediência a Deus. Vamos supor, a pessoa ela é cristã. É um exemplo que eu vou dar, né, constantemente, eu bato muito nessa tecla, que a Bíblia fala, vamos supor assim, o casal não é cristão, é um exemplo, certo? É um exemplo que eu estou dando. O casal não é cristão, mas aceita um deles, né? Aceita o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador. Primeira coisa que ele quer ou ela quer fazer é acertar a sua vida diante de Deus, porque a Bíblia nos ensina isso, que a fornicação, ou seja, quando duas pessoas que não são casadas, elas vivem junto, elas estão no ato fornicação, ou seja, é pecado diante de Deus. Mas quando um quer acertar, quer corrigir e o outro não quer, por quê? Porque não está seguindo a vontade de Deus. E nós vemos constantemente pessoas, entre aspas, que dizem viver na presença de Deus, mas não fazem a vontade de Deus. Você está entendendo? Vivem fofocando, mentindo, levando palavras que não existem, causando contendas. Lembra aqui que a palavra de Deus nos ensina que quando a gente não vigia, por isso que a gente tem que prestar muito atenção. Nós temos que ser vigilantes, porque o inimigo, o diabo, Satanás, o tentador das vossas almas, ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca de ser enganador, ele não brinca de ser mentiroso. O pai da mentira é o diabo. E todo aquele que ama e pratica mentira, a Bíblia fala que esse é filho do diabo, não é filho de Deus. Mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo estando dentro de qualquer comunidade cristã, pessoa que é mentirosa, que semeia mentira, que semeia maldade, é filho do diabo, mesmo estando dentro da presença de Deus. Então é isso que nós temos que prestar muito atenção. Nos dias atuais, nós vivemos constantemente com pessoas, né, sendo destruídas emocionalmente, emocionalmente, espiritualmente, matrimônios indo por água abaixo por causa de mentiras, por causa de calúnias, por causa de situações que são causadas dentro da comunidade cristã. Não estamos falando do povo que não é considerado, entre aspas, um povo de Deus. Nós estamos falando do povo cristão. Existe muita fofoca, muita picuinha, tá? E isso tem se alastrado dia após dia no povo cristão. Gente, vamos vigiar a nossa vida, vamos vigiar a nossa alma, o nosso espírito. O Senhor Jesus, Ele está voltando. Se for hoje o dia da volta do Senhor, como que Ele vai encontrar o nosso coração? Você já parou para imaginar se bem na hora que você estiver mentindo acontecer o arrebatamento? Vai ficar você e quem está ouvindo a mentira muitas das vezes, porque a pessoa compactua, porque a pessoa sabe que é mentira, mas ama ouvir aquela mentira. Você está entendendo? E nisso muitas pessoas estão se destruindo dentro das igrejas. Mentiras em cima de mentiras, calúnias em cima de calúnias, e o povo
não está acordando. Amém? Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo quanto ainda há de fazer. Louvamos, engrandecemos e exaltamos o Teu santo nome, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Pai, arranca de nós, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, afasta de nós, ó Pai querido, tudo aquilo que perturba a nossa alma, que nos impede a servirmos ao Senhor como se deve servir, amar o próximo como deve ser amado. Pai, perdoa os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus, nós repudiamos e negligenciamos todo e qualquer pecado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Ora, irmão. Ora, minha irmã, busque a presença de Deus enquanto ainda há tempo de encontrar, porque o tempo do Senhor está muito perto do fim, está muito perto do final desse tempo. E será que Deus vai encontrar fé na terra quando seu filho voltar? Preste atenção nisso. Amém? Até a próxima, se assim Deus permitir. Bye, bye.